bênção, que alegria estarmos na casa do Senhor, amém, queridos? Hoje revendo alguns irmãos, né, que estão voltando. É isso aí, irmãos, daqui a alguns dias Deus vai nos livrar de tudo isso, amém? Quantos estão orando para que Deus mande para bem longe, né? E que esse bem longe não venha a trazer dano para ninguém, né? Que a gente diz, manda para bem longe, Jesus, mas que não venha ser para bem longe onde não tenha ninguém, né? Com certeza Deus está preparando o melhor para nós, em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, o dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais. Onde estão os pais aí? Diga glória a Deus. Eita glória, amém, glória a Deus. Irmãos queridos, hoje é um dia especial para nós. É o dia em que estamos celebrando a ceia do Senhor, amém? Quantos amam esse momento? Quantos desejam esse momento? Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, eu nasci num lar cristão, e é um momento que eu tenho muita lembrança, muita recordação muito especial desse momento, porque eu via meu pai participando da ceia do Senhor, e eu o via chorando naquele momento. E aí eu pensava, o que tem nesse negócio aí, nesse cálice, que toda vez que meu pai toma esse negócio ele chora. Toda vez que ele participa desse momento, eu vejo as lágrimas caindo dos seus olhos. Mas e depois eu fui entendendo, fui compreendendo que era choro de alegria, era choro de, sabe, de júbilo, de prazer de estar na presença do Senhor. E eu creio que você sente isso também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar algo poderoso da palavra do Senhor. É sobre o poder da aliança, amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. É carta de Paulo aos Coríntios, não é o Corintianos, né, irmãos? Que isso aqui é uma carta de vitória, não é uma carta de derrota, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 ao verso 30. Todos acharam a palavra do Senhor, amém? Vamos lá, igreja. Está escrito assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, aleluia, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes,
e muitos que dormem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por estarmos nesta noite na tua casa e podermos celebrar o teu nome, Senhor, e dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que essa palavra que encheu meu coração, Senhor, que me fez pensar, Senhor, que me fez, Senhor, alegrar o coração, possa fazer o mesmo nesta noite no coração dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje nós vamos falar sobre o poder da aliança, o poder dessa aliança que Deus firmou conosco. E para nós entendermos a dimensão do poder dessa aliança, nós precisamos compreender 3 pontos muito importantes que nós vamos citar aqui nesta noite. Primeiro, o que a ceia conta sobre a aliança que Deus fez. Depois, quais as consequências dessa aliança. E por último, quem pode participar da celebração da aliança. O que a ceia nos conta sobre a aliança que Deus fez conosco, irmãos? Nós entendemos muito, temos compreendido muito sobre a aliança. Existem muitas alianças que são feitas. O casamento, por exemplo, é uma aliança que um homem e uma mulher fazem entre si. Deus fez muitas alianças com seu povo. A circuncisão foi uma aliança que Deus instituiu para que o povo de Israel fosse reconhecido como povo seu. E muitas outras alianças Deus fez também com o seu povo. Mas essa aliança é uma aliança poderosa, uma aliança de sangue, uma aliança que nos trouxe remissão, que nos trouxe salvação, que nos trouxe reconciliação. Amém, queridos? Quantos querem fazer parte dessa aliança? Digam glória a Deus. Então, neste capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo estava tratando de problemas que existiam na igreja de Coríntios relacionados à ordem do culto. E exatamente neste trecho, ele está tratando de problemas ligados à ceia do Senhor. E é importante que você leia todo esse capítulo, para que você entenda todo o contexto, porque geralmente só se lê do versículo 23 para frente. Mas Paulo viu algumas coisas, algumas falhas que estavam acontecendo durante a liturgia da celebração da ceia do Senhor. E ele começou então a repreender aqueles irmãos que estavam em Corinto. Acompanhe comigo no capítulo 11, do verso 17 ao 22. Vamos lá, igreja. Paulo diz: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então Paulo está mostrando aos irmãos em Coríntios que eles podiam estar até comendo pão e bebendo cálice, bebendo vinho, mas eles não estavam experimentando a bênção da mesa do Senhor. Por que isso não estava acontecendo, queridos? Porque a motivação estava sendo errada.
não era aquilo que o Senhor queria que acontecesse. E para combater isso, Paulo lembra aos crentes em Coríntios o significado da ceia do Senhor. O que estava acontecendo ali? Naquele tempo antes da ceia, eles faziam uma festa chamada Festa do Amor. Nome bonito, sim ou não? A Festa do Amor. E o que acontecia nessa festa? Aqueles irmãos mais ricos, mais abastados, né? Tipo assim, irmão Eduardo, eles traziam as comidas melhores. Eles traziam tambaqui, traziam bacalhau ao molho de camarão. E aí eles repartiam tudo ali, comiam juntos. Mas a partir de um certo tempo aquilo foi se desfazendo, não havia mais comunhão, não havia mais relacionamento. E aqueles que traziam as melhores comidas, os melhores vinhos, eles queriam só para si, e eles esqueciam dos menos favorecidos. Os mais pobres ficavam esquecidos, e eles não estavam mais em comunhão. Havia ali uma dissensão, cada um por si e Deus por todos, como diz o camarada. E Paulo começou a repreender: olha, vocês não estão participando da ceia, isso não é ceia. E a partir do verso 23 ele começa a explicar como deve ser esse cerimonial. Então, a ceia do Senhor, irmãos, tem um significado muito forte para nós, e nós precisamos compreender. A ceia do Senhor, ela consiste em comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Diga comigo: comunhão com Deus e comunhão com a igreja. E Paulo estava apontando para o momento da instituição da ceia. E a ceia, ela está centralizada na morte de Jesus. Esta é a primeira coisa que a ceia comunica: a morte de Jesus. E nós precisamos entender isso. A prova disso está na continuação do verso 23. Paulo começa a explicar aos irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele começa a explicar aos irmãos o que significa realmente isso. E nos versos 24 a 26, Jesus assegura que segura o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, a ordenança de Jesus é que, ao participar da sua mesa, olhemos para trás. Amém, queridos? Ele está dizendo que nós devemos nos lembrar dele não somente pelos seus milagres. Os milagres de Jesus foram muito importantes, curaram muitas pessoas, até ressuscitou mortos. Mas o Senhor não quer apenas que nós nos lembremos dele por causa de todos esses milagres, porque esses milagres foram benéficos para algumas pessoas, mas o Senhor Jesus quer que nós nos lembremos dele pela sua morte. Amém, queridos? Por que pela sua morte? Porque a morte de Cristo nos trouxe redenção, nos trouxe salvação, aleluia, nos trouxe reconciliação, aleluia. Por isso é mais importante nós lembrarmos da morte de Cristo, porque a morte de Cristo trouxe mais benefícios para nós. Então a ceia aponta para o Calvário, e ela aponta para a cruz. Jesus, ao pegar o cálice, ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por isso nós celebramos esse memorial. Por isso nós cercamos a mesa do Senhor, em memória do que Ele fez por nós. E o que Cristo fez por nós: nos redimiu, nos salvou, nos livrou da perdição do pecado. E hoje
Nós somos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Digam glória a Deus. Então o sangue de Cristo é o selo da nova aliança que Deus firmou conosco. É uma aliança poderosa, é uma aliança de poder, uma aliança que pode resgatar a tua vida do inferno. Se você crer que Cristo foi à cruz para te livrar do pecado, se você confessar Ele como o único e Salvador, suficiente Salvador da tua vida, essa aliança é para a tua vida também. Quantos recebem essa aliança? Aleluia. Pelo sangue de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Vou dizer de novo para você glorificar: pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. E agora nós somos parte do povo de Deus. Fomos perdoados, fomos redimidos e salvos através dessa aliança que Deus fez pela morte de Cristo na cruz. Oh, aleluia. Por isso tem aquele louvor que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quantos ainda estão carregando a sua cruz? Glorifique ao Senhor. Tem muita gente que não quer mais carregar a cruz, irmãos. Tem muita gente que não quer mais sofrer pelo Evangelho, não quer mais sofrer na sua caminhada cristã. Eles querem uma vida só de sombra e água fresca, e isso não é Evangelho, isso é mentira. Aleluia. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, estamos lembrando da morte de Jesus na cruz, mas também estamos lembrando da sua vinda. Amém? Quando nós celebramos, nós lembramos que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar do pecado. Mas quando estamos celebrando, nós temos que lembrar também que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Quantos ainda estão aguardando esse dia? Quantos ainda estão aguardando esse dia, a volta do Senhor? Tem muita gente que nem espera mais, irmãos. Tem muita gente que já cansou. Aleluia. Glória a Deus. E quais são as consequências dessa aliança? O que que traz para nós essa aliança? Os versos 27 e 28 desse capítulo estão na Bíblia como dos mais mal interpretados. E eu quero que você acompanhe comigo o que diz essa palavra. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, quando a gente ouvia esse versículo, a gente tremia na base. E tinha uns pastores que entonavam ainda a voz e diziam assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas é importante que se entenda esse versículo. E o 29 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui, a ceia do Senhor está nos lembrando de nós olharmos para dentro de nós. A grande questão que está na advertência do apóstolo sobre comer indignamente a ceia e a instrução de examinar a si mesmo
É importante que quando participamos da mesa do Senhor, nós olhemos para dentro, nós examinemos a nós mesmos, não examinemos o irmão que está ao lado ou o irmão que está atrás. Quando Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo, olha lá, irmãos, examine-se o homem a si mesmo. Aí tem uma vírgula, sim ou não? Na sua Bíblia tem vírgula? Quantos na Bíblia tem a vírgula? Diga glória a Deus. Essa vírgula é bênção de Deus para nós, irmãos. Essa vírgula faz toda a diferença na minha e na tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo está dizendo, examine-se e saia correndo desse lugar, porque não tem salvação para você, não tem escapatória. Não, Paulo está dizendo que você tem que se examinar, aleluia, mas que você tem que olhar para dentro. E o que seria esse indignamente, que todos ficam preocupados, todos ficam sem saber realmente o que vinha a ser isso? Comer indignamente e participar da ceia do Senhor sem compreender e crer no que Ele fez por nós. Eu não posso participar da mesa do Senhor sem entender o que eu estou participando. Por isso nós damos muita importância quando alguém chega na igreja e ele diz que ele quer se batizar em águas. Tem gente que às vezes até desiste, irmãos, porque nós falamos a verdade, nós mostramos para eles o benefício, mas nós mostramos para eles a responsabilidade também de participar desse momento. Então comer e participar da ceia do Senhor indignamente é participar sem compreender e crer no que Deus fez por nós. É necessário que eu creia, que eu entenda, que eu compreenda que Cristo foi à cruz para morrer pelos meus pecados, aleluia, para apagar os meus pecados, para apagar a dívida que eu tinha. Sabe, é participar sem compreender, sem ter consciência dos nossos pecados. Eu preciso compreender que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo. E é importante que eu participe dessa mesa, porque essa mesa traz para mim restauração, traz renovação no espírito, na alma. E eu preciso participar disso, aleluia. Eu preciso crer que Deus pagou todos os meus pecados, e eu preciso entender que eu preciso da ceia. E se eu não entendo isso, eu estou participando indignamente, porque eu não estou compreendendo esse momento. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? É que tem muita gente que acha que só precisa ter comunhão com o Senhor no domingo, e durante toda a semana ele se entrega de corpo e alma ao pecado. Isso não é ter comunhão com o Senhor. Uma vez eu vi um camarada colocou um post no Facebook do Adolf Hitler saindo de uma igreja, e ele diz assim: o fato de você frequentar uma igreja não faz de você uma boa pessoa. O fato de você vir à igreja e achar que só esse momento vai trazer comunhão sua com Deus, é errado você pensar assim.
Você precisa ter comunhão com Deus todos os dias, de segunda a domingo, não só no domingo. Mas tem gente que acha que tem comunhão somente no domingo, e durante toda a semana ele rasga a Bíblia. Sabe, irmãos, é como se eu comesse na mesa do Senhor no domingo e bebesse o cálice do demônio na segunda. Eu estou participando indignamente, porque eu não estou dando importância para esse momento. Eu não estou dando a devida importância para esse momento, para esse cerimonial, que isso aqui também tem a ver muito com o espiritual. Esse momento não é um mero momento em que as igrejas só se reúnem e dizem: olha, vamos ter que comer esse pão e beber esse suco de uva, porque é assim que tem que ser feito. Não, nós precisamos compreender, nós precisamos entender, e nós precisamos ansiar por esse momento e amar esse momento. Aleluia. E diante disso Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Aleluia. Com isso, Paulo não está dizendo que só participa da ceia quem não cometeu pecado durante a semana ou durante o mês todo. Não é isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Nós sabemos que isso é impossível, irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. E o pai da mentira quem é, irmãos? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, automaticamente, essa pessoa vem a ser o filho do diabo. Eu não posso dizer que eu não peco, mas eu tenho que compreender que Cristo pode perdoar os meus pecados. Que se eu for diante dele e confessá-lo, aleluia, ele perdoará os meus pecados. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo faz é nos conduzir a uma reflexão, aí nos faz pensar sobre o nosso modo de viver, para encontrar as nossas falhas. Eu não posso viver de uma forma, de uma maneira que eu acho que eu sou o melhor do cara, o mais santo de todos. Não, eu tenho que entender que eu tenho falhas. Eu tenho que entender que Cristo, quando olha para mim, Ele olha com seu olhar de misericórdia, mesmo em meio a todas as minhas falhas e os meus pecados. E se eu entendo isso, as coisas começam a abrir a minha mente e meu coração. Sabe, nós temos que reconhecer as nossas falhas e em seguida comer da ceia. Amém? Isso mesmo, irmãos. Reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e participar desse momento. É igual um médico que procura que tipo de doença afeta o seu paciente. Quando ele descobre o que é que ele faz, ele prescreve os remédios para o tratamento, sim ou não? Assim nós devemos olhar para os nossos pecados e entender por que Cristo morreu. Porque eu tenho sido mentiroso, porque eu tenho sido invejoso, porque eu tenho sido negligente com as coisas do Senhor, porque eu não tenho dado real valor, sabe, ao meu irmão que está passando necessidade do meu lado, e eu não estou me importando com isso. Isso também é pecado, irmãos. Aleluia. Quantos estão aí? Digam glória a Deus. Quando eu vejo isso, quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu não sou hipócrita a ponto de dizer que eu não tenho falha nenhuma, e que eu não preciso correr aos pés de Cristo para pedir perdão.
Mas quando eu reconheço isso, quando eu digo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu sou um pecador e sou carente e dependente da tua misericórdia, aí eu posso correr para a ceia do Senhor. Porque eu preciso me alimentar disso. Porque assim como nós comemos o alimento cotidiano todos os dias, eu preciso tomar café, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu preciso me alimentar espiritualmente. E a ceia do Senhor traz renovo para nós. A ceia do Senhor aumenta a nossa fé. Quantos estão aí, digam glória a Deus. Querido, você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas nós devemos fugir para a ceia por causa do pecado. Você entendeu? Não corra da ceia, corra para a ceia. Por quê, irmãos? Porque a ceia é Cristo. Porque a ceia é Cristo, nós só venceremos o pecado por meio de Cristo. Ninguém pode vencer o pecado sozinho. Só houve um que venceu o pecado e esse foi Cristo. E quando nós entendemos isso, a nossa vida muda por completo. Quando nós entendemos que Cristo perdoa os nossos pecados, a nossa vida muda. Aleluia. Fugindo de Cristo, você nunca vai conseguir vencer o seu pecado. Existem igrejas que disciplinam as pessoas, dizem: você não vai participar da ceia. E isso é um grande erro. Mas pergunta se ele disciplina o dízimo do camarada. Se você participar da ceia porque você está em pecado, você vai ser disciplinado. Mas se você deixar de dar o seu dízimo, eu te disciplino também. A ceia é algo muito espiritual, irmãos. A ceia é algo poderoso para a nossa vida. É um alimento sólido. É um alimento espiritual que nós precisamos, nos alimentar dela. Nenhum cristão, sob qualquer hipótese, pode deixar de participar da ceia. E existem pessoas que correm desse momento, como diz aquele ditado, como o diabo foge da cruz. Quando você deveria correr para essa mesa, porque essa mesa te alimenta, porque essa mesa te renova, porque essa mesa te restaura, aleluia, porque essa mesa te faz a chegar a Cristo. E Deus instituiu a ceia como instrumento para a nossa restauração e para a preparação para a sua vinda. Como você quer entrar no céu se você não participa da mesa do Senhor? Se você não participa da aliança que Ele fez com você? Como eu quero chegar no céu se eu não me assento à mesa que Cristo preparou para mim? Aleluia. Cristo preparou a ceia para que nós sintamos a necessidade, de que a eternidade resplandeça em nossos corações, para que nós almejemos o reino de Deus. A ceia é um momento que Deus utiliza para nos lembrar que somos seu povo. Quando nós estamos cercando a mesa do Senhor, nós precisamos nos lembrar que nós somos um povo separado para Cristo, que Cristo nos separou. Mas quer dizer então, pastor, que o pão e o cálice, se eu comer, vai me dar uma injeção de ânimo? Não, irmãos. Pão é pão, vinho é vinho. E eles vão permanecer sendo a mesma coisa. Nenhum desses elementos realiza milagres e prodígios em você. Porque eles são apenas símbolos. Quem opera
A nossa restauração é o Espírito Santo através desse momento que nós participamos. O pão é só um símbolo. O pão é só um símbolo que Deus trouxe para que nós nos lembrássemos. Sabe, nós precisamos olhar alguma coisa para que nós possamos nos lembrar, sim ou não, irmãos? Você tem a foto da sua esposa amada, às vezes você não está perto dela, mas você está olhando. Você tem a foto de um filho que está distante, e você precisa olhar para que você possa recordar. E Deus, entendendo isso, a nossa limitação, Ele colocou símbolos para que nós pudéssemos olhar para Ele e pudéssemos nos lembrar. E quando nós olhamos para esse símbolo, para o pão e para o vinho, nós devemos nos lembrar da restauração que Cristo trouxe à nossa vida. Sabe, da salvação que Ele trouxe para nós, da mudança que Ele fez na nossa vida. A palavra do Senhor diz que antes nós não éramos nada e agora nós somos feitos filhos de Deus. Aleluia. Quem opera tudo isso espiritualmente em nós não é o pão, não é o vinho, mas é o Espírito Santo de Deus através desse momento. O símbolo é apenas uma ilustração do que Deus está operando em nós. Aleluia. No verso 29, o apóstolo fala sobre os problemas de não se discernir o corpo de Cristo. E o Paulo está fazendo a alusão a dois corpos. Primeiro, o corpo físico de Jesus, que foi transpassado e moído por nós naquela cruz. Porém, o outro corpo que Paulo está falando é o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que somos eu e você. Amém? E nós precisamos entender isso. O que Paulo está expondo, o que Paulo está ensinando, é que a ceia também é um momento de comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Entenda isso, irmãos. A ceia é um momento de comunhão entre Deus, aleluia, entre Cristo e os nossos irmãos. É um momento de comunhão. E ele fala que participar da ceia do Senhor e quebrar a comunhão da igreja é gravíssimo. Por isso que o pecado de dissensões, ele é considerado na Bíblia como pecado de feitiçaria, porque isso fere muito a Deus. E que Paulo estava dizendo aos irmãos em Corinto: olha, vocês estão quebrando esse vínculo, vocês estão tirando a comunhão entre vocês, vocês estão tendo problemas de dissensões, um querendo ser melhor do que o outro. Isso não é comunhão. Era isso que Paulo estava falando. Era assim que eles estavam participando da mesa indignamente. Porque ao invés de ter comunhão com o corpo de Cristo, ao invés de ter comunhão com os irmãos, eles estavam, sabe, achando que eu era melhor do que o fulano. Eu sou melhor do que o fulano porque eu trago tambaqui, porque eu trago bacalhau ao molho de camarão, e o irmão traz um bodozinho assado. Paulo estava dizendo: não é a ceia que vocês estão tomando, vocês estão fazendo dissensões. E é tão grave isso, irmãos, e isso é tão perigoso, que em Corinto algumas pessoas padeceram, ficaram fracas e doentes, outras morreram por causa disso, como você lá no versículo 30. Ou seja, participar da ceia do Senhor sem compreender e sem crer na obra e na pessoa de Jesus, e nutrir mágoas e ressentimentos pelos irmãos da igreja, ou fazer acepção de pessoas dentro da igreja, seja por classe social ou por qualquer outra razão, é comer e beber juízo para si. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Então não é um pecadão que te impede, sabe, irmãos, de participar desse momento, mas são esses pecados que as pessoas consideram pequenos, que também ferem, sabe, a Cristo, e deixam Cristo indignados com isso. Tem gente que acha que só não pode participar da ceia aqueles que são adúlteros, aqueles que matam, que roubam,
mas qualquer pecado é considerado um pecado diante de Deus. Não tem pecado pequeno, nem tem pecado grande. Então nós precisamos compreender como nós estamos diante da mesa do Senhor. Aleluia. E Agostinho, o bispo de Hipona, ele disse que a nossa maior dignidade é nos sentirmos indignos. Quantos estão aí, digam glória a Deus. Se queremos participar plenamente da ceia do Senhor, devemos também conceder perdão e graça aos nossos irmãos na fé. E nós precisamos estar atentos, irmãos, às necessidades dos nossos irmãos, porque a ceia é um exercício de amor fraternal também. Amém? Antigamente na ceia eram tiradas ofertas e contribuições para as pessoas mais necessitadas. E isso é um exercício de amor fraternal. Isso é olhar ao redor, é você ver como está o seu irmão, como está o teu vizinho, que às vezes não precisa de uma cesta básica de alimento, mas ele precisa de uma palavra tua, dizendo: Cristo pode mudar a tua família, Cristo pode restaurar a tua situação. Você tem a palavra de vida no seu coração, no seu espírito, e você precisa liberar essa palavra. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda a situação. A palavra de Cristo está no teu coração. Quantos creem assim, digam glória a Deus. Quem pode participar da celebração da aliança? A ceia do Senhor é para aqueles que confiam em Jesus para salvá-los de seus pecados. Você confia nisso? Então você pode participar desse banquete. Isso, irmão, se deve ao fato da ceia também ser uma confissão pública de fé em Cristo. Então, quando eu participo dessa mesa, eu estou confessando publicamente que eu sou de Cristo, que eu sou filho de Cristo através da fé. E os não cristãos não podem fazer isso, porque eles não declararam a sua fé. Além disso, vimos como é grave, irmãos, participar da ceia do Senhor sem crer em Jesus. É preciso que eu creia para que eu possa participar desse momento. Então, os não cristãos estão impossibilitados de participar desse momento. Infelizmente, nós não podemos dizer o contrário. Eu não posso, caiar um sepulcro. Eu não posso passar uma tinta no sepulcro. Eu preciso falar a verdade. Amém, irmãos? A confissão é exigida por Deus. E a declaração de que Jesus é Salvador das nossas vidas, de que Ele é perdoador dos nossos pecados, e de que nós confiamos que Ele quitou a nossa dívida na cruz, através do seu Filho Jesus. É preciso que eu declare isso, para que eu possa participar dessa mesa, para que eu seja merecedor dessa mesa. Quem está aí, diga glória a Deus. E em seguida, é preciso declarar à igreja que essas palavras são verdadeiras. E como é que o não cristão faz isso? Quando ele passa pelo batismo, quando ele aceita, e que ele entende da necessidade de descer as águas batismais e de viver uma nova vida. Porque o momento da ceia é o momento da reafirmação da nossa identidade como povo de Deus.
Quando nós estamos participando nesse momento, nós estamos reafirmando que nós somos povo de Deus. Por isso nós batemos muito na tecla da identidade espiritual. Você precisa conhecer quem você é. Você precisa saber qual é o propósito que você está aqui. Você não está por acaso, você não veio ao mundo de qualquer maneira para ficar andando, vagueando. Não, Deus tem um propósito na sua vida e você precisa reconhecê-lo. Aleluia, aleluia. Nós precisamos participar da aliança que Deus instituiu com a sua igreja, por causa da renovação do nosso compromisso com os nossos irmãos da fé na igreja local. Contudo, irmãos, a ceia deve despertar interesse no não cristão, e ele precisa entender que ele precisa confiar em Cristo. Ele não pertence à igreja ou ao Senhor, portanto não pode desfrutar das bênçãos que a ceia do Senhor nos concede. Amém? Então eu preciso que você repita comigo para que isso fique gravado no seu coração. O que é que a ceia do Senhor nos concede? Diga comigo: reconciliação, perdão, comunhão, segurança e esperança. Aleluia. É isso que a ceia do Senhor nos concede. Quando nós vamos à mesa do Senhor, nós recebemos reconciliação com Cristo. Nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós recebemos comunhão, segurança e esperança através desse memorial. Aleluia. Então, irmãos, é importante que os não cristãos sejam encorajados, sejam ensinados a arrepender-se dos seus pecados e confiar em Cristo e confessar isso publicamente. Amém, queridos? Por isso que esse momento é importante, aleluia, para que os não cristãos vejam e passem a sentir desejo de participar disso também. Eu sou de um tempo, irmãos, você acha para mim, olha para mim, acha que eu sou muito velho? Não, é o tempo que passa rápido, né? Mas eu sou de um tempo em que as igrejas faziam ceia restrita, que só entrava quem tinha cartão de membro, e se o cartão de membro estivesse vencido, você não entraria. Ficava um porteiro na porta da igreja. A ceia era restrita só para quem era cristão. E isso é bom, irmãos? Não. Não é bom, porque impede a evangelização quanto à ceia. Como a pessoa vai entender, vai conhecer se a ceia é escondida dele? Se essa mesa que traz renovação, que traz restauração, que livra, que cura os pecados, que traz, sabe, faz com que você se achegue a Deus, é escondida daquele que não conhece essa mesa. Quantos estão aí? Digam glória a Deus. Aleluia, aleluia. A aliança que Deus fez conosco é extremamente poderosa. Vamos estar em pé, irmãos.